melhor do que Isaías 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia! Essa palavra fala de poder de Deus. Essa palavra fala do quanto os nossos sonhos são importantes, sim, para Ele, mas o que Ele tem para nós é muito maior. E às vezes a gente sonha e sonha tão pequeno, mas Deus, Ele diz assim: olha, o teu sonho, ele é tão pequeno perto daquele que eu ainda vou fazer, realizar. Mas existe algo que é um desafio para mim e para você, que é passar pelo tempo de Deus, durante todo esse processo, na realização desse sonho. Crer nesse sonho, crer nessa promessa não é difícil. Por isso nós estamos aqui, porque nós cremos. O difícil é passar pelo processo do tempo, é passar pelo processo do aprendizado, é entender o porquê dele fazer daquela forma. Isso é o difícil. E eu quero dizer que há muitos anos, há mais de 20 anos, eu recebi uma promessa do Senhor. Eu tinha uma promessa de um sonho que nasceu no meu coração, que era ir embora do país. E eu tinha uma amiga, sabe aquela amiga doidinha que tudo que ela faz, você faz junto? Se der certo, deu certo as duas. Se deu errado, deu errado as duas. Eu tenho essa amiga, ela está na Bélgica, já tem 20 e tantos anos que ela está lá. E a gente tinha um acordo. O nome dela é Cleide. Se você for, você me leva. E se eu for, eu te levo. E a Cleide foi embora. No ano que eu conheci meu esposo, a Cleide foi embora para a Bélgica. E eu fiquei. Quando a gente se despediu, ela disse: olha, eu vou e o meu acordo vai ficar de pé. Eu vou te buscar. E você pode me buscar, que eu vou. E pouco tempo antes, irmã Margarida, poucos meses antes do cachorro comer sua chinela, lá na casa da irmã Amélia, alguns meses antes, Deus tinha me levado na casa da irmã Amélia. Deus usou ela para confirmar essa promessa. E aí a minha amiga foi embora, eu conheci meu marido, me apaixonei por ele. Ela ligou e falou: olha, eu estou mandando dinheiro para você vir. Aí eu falei: agora não dá. Porque eu casei. E ela não acredita que você vai fazer isso, você vai me deixar sozinha aqui. Mas você vai casar? Eu falei: vou casar. E aquele sonho, aquela promessa ficou dormente, ficou guardado lá no cantinho. E o tempo passou, meu marido não é convertido ainda, mas é um ótimo marido, um ótimo pai, um bom filho. E a nossa vida foi construindo os nossos sonhos. Quando foi no final de 2018, eu recebi um diagnóstico da minha filha. Eu tenho uma caçula de 13 anos que é autista, e ela tem uma série de limitações e precisa de alguns atendimentos que, infelizmente, a gente que é pobre e depende do SUS, a gente não consegue. E aí, no final de 2018, começou uma situação financeira muito estranha no país, uma questão política também muito complicada. E aí eu chamei meu marido, sentamos, e aí eu falei com ele, eu falei: meu bem, olha, as necessidades que a gente tem hoje são essas.
Ele tinha só um caminhão pequeno. E eu quero ir embora daqui. Eu quero ir para um país tal, porque a língua é muito fácil da gente aprender, a legislação de lá é boa, a gente tem possibilidade de se legalizar. E eu quero ir embora daqui. Vamos projetar, vamos planejar para a gente ir embora. E aí, de primeira, assim, meu marido ficou meio cismado. E aí a gente planejou 2018 inteiro ir embora. E já estava tudo certo. Estava tudo pronto. A gente já tinha o financeiro. A gente já tinha o suporte. E aí, de repente, nós fizemos o aniversário da minha mãe, que foi o último aniversário dela, num espaço muito bonito. E ali, meu filho, muito choroso, não queria que a gente fosse de jeito nenhum, mas a gente estava decidido aí. E naquele ano, aquele desejo voltou no meu coração como algo assim inesperado, muito, muito forte. Não era algo que estava partindo de mim, eu sabia disso, porque eu havia orado. E o Senhor falou que era Ele que estava gerando aquele sentimento. E quando iniciou o ano de 2019, entrou janeiro, meio do ano, de repente veio a pandemia. E meu marido é filho único, tem filho adotivo, mas filho de sangue é só ele. Ele tem uma ligação muito forte com os pais. Meu marido entrou em pânico, teve uma crise de ansiedade e disse que não ia mais embora do país, porque tinha medo de perder os pais. E o primeiro ano da pandemia, todo mundo se lembra, era uma mortandade muito grande. Então você viu uma pessoa hoje, você já não sabia se encontrar ela na outra semana. E aquilo tomou conta do meu esposo. Mas pouco tempo antes da gente, dele ter essa crise, nós fomos pescar no rancho do meu sogro e estava tudo certo, que a gente ia embora. Meu marido desceu do lago junto com meu sogro e a minha sogra. Quando meu marido voltou do lago, meu marido era outra pessoa. Não era mais a mesma pessoa, tinha descido. Meu sogro prometeu para ele um caminhão, prometeu para ele um monte de coisas. E aí no caminho, já voltando para Goiânia, ele falou assim: meu bem, eu conversei com meu pai e eu decidi que a gente não vai mais embora. Meu pai vai comprar um caminhão para mim e a gente vai ficar. O que você acha? Eu falei: amor, na hora eu quis ficar irada, na hora eu quis me revoltar. Mas aí eu lembrei da promessa do Senhor. Aleluia. Aí eu lembrei. Falei: Senhor, quem me fez a promessa não foi o homem. Então a resposta ela não vem do homem. E com muita sabedoria eu virei para meu marido e falei assim: meu amor, não é minha vontade, mas eu vou te apoiar. Eu vou te apoiar. Seu pai vai comprar um caminhão, ótimo. Mas se ao final do seu projeto não der certo, aí a gente volta a pensar nessa possibilidade. E aí então tudo bem. E assim aconteceu. Meu marido hoje está com uma carreta e um outro caminhão pequeno. E a gente tem visto a situação, principalmente dos caminhoneiros, questão de transporte, óleo diesel, frete baixando, a coisa está tomando um rumo que a gente está começando a ficar preocupado. E no meio disso tudo, Deus, Ele, como Ele diz aqui, os meus pensamentos são muito além dos seus pensamentos. Deus, Ele tem a mania de vez em quando olhar para nós, pastora
que eu vou fazer na tua vida hoje? Eu vou fazer a roda grande passar dentro da pequena. Eu vou tirar tudo do lugar. Eu vou bagunçar tudo. Eu vou trazer à existência aquilo que você não imagina. Aquilo que você não espera. E nem aquilo que você me pediu. Porque os meus pensamentos estão acima dos teus. E eu sei o que eu faço na tua vida. E aí meu marido desistiu. Esse sonho ficou guardado na gaveta. E aí eu me dediquei ao estudo. A missionária Margarida disse que eu fiquei um peão para cima e para baixo, realmente. Me pegar em casa é bem difícil. Era, porque agora. Então, ou é o curso, ou é uma faculdade, ou é o trabalho, ou é o seminário, ou é uma terapia com a minha menina. Me acompanhar era meio difícil. E aí, no mês de novembro do ano passado, um amigo meu que tinha saído lá do abrigo que eu trabalho me ligou e falou assim: Maria, surgiu a vaga que você está esperando. Manda o seu currículo para mim, que a minha chefe pediu o seu currículo. Eu peguei meu currículo, mandei para ele. A chefe guardou meu currículo, porque a seleção ia começar em fevereiro. E eu fiquei aguardando. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro começou a seleção. O meu currículo foi selecionado entre mais de 30 currículos. E era o emprego do meu sonho. Era o emprego do meu sonho. O sonho era meu. Eu não sabia se era o sonho de Deus. E aí, quando foi dia 28 de janeiro, de março, minha menina olha para mim e fala assim: mãe, que barriga é essa? Eu falo: menina, tô gorda. Meu marido olha para mim e fala assim: quando é que nasce esse filho de boa? Desse jeito. E isso eu já estava em janeiro, fevereiro, usando cinta. Que eu estava fazendo curso, estava rodando feito peão, tinha tempo. Enchendo a cara de Guaraná em pó. Esse bichinho tomou Guaraná em pó de guarda. Eu aguentava em pé. E aí cinta, Guaraná em pó, e correndo, e meu marido. Outras coisas de Margarida. O negócio que eu estou estudando, o marido. O marido tem que não tá certo. Não está nem fazendo aquelas coisas. Verdade. O negócio está feio. Foi na época que ele teve a crise de ansiedade. Meu marido ficou muito doente. Foi. Ele queria. Não. Ele queria se separar, porque ele queria por tudo voltar para a casa da mãe. Ele entrou em parafuso. E aí, naquele dia, do dia 28 de março, ele olhou para mim e falou assim: esse filho de burro renasce quando? Eu falei: filho de burro, vai lá na brinquedo. Vai lá na farmácia buscar um exame, que eu vou te provar como é que nasce. Mas eu fiz que eu queria que ele fosse gastar dinheiro. E eu falei: tá vendo, não tô grávida. Porque em 2019 eu comecei a fazer acompanhamento hormonal. E eu sabia que eu tinha começado a ver o hormônio. Eu já estava entrando na menopausa. Então eu descansei quando dezembro cessou a menstruação e não me preocupei mais. E aí meu marido sumiu. Isso era um sábado, dia 21. Sumiu. De repente ele voltou com uma caixinha lá. Eu falei: rapaz, você está levando isso a sério? Vou nem fazer esse exame agora. Vou deixar fazer 5 horas da manhã. Para não ter erro. Vou nem fazer. Irmão, te juro, por Deus do céu, eu não entrei, eu não comecei
joguei lá 2 pauzinhos. Isso aqui está errado. Aí eu pegava a bula, eu lia, eu falei, não, eu não estou lendo direito. Peguei, botei o óculos, li de novo. Eu vou ler só mais uma vez, porque isso aqui deve ter uma coisa errada nesse resultado. Esse papel aqui está errado. Deixou muito tempo lá. Porque pensei, do 2 pauzinhos é bebê, mas deve ter alguma coisa aqui nessa bula dizendo que 2 pauzinhos é negativo. Quando eu reli já pela 3ª vez, que deu positivo, meu marido olhou lá da cama e falou assim, qual que é o resultado? Aí eu já fui chorando. Irmãos, eu chorei, isso era 5 horas da manhã. Eu tenho certeza que os vizinhos pensou assim, ele está batendo nela. Porque eu gritava, eu entrei num pânico, eu entrei num desespero. E eu dizia, Jesus, não, isso não está acontecendo comigo. Senhor, não pode ser. Jesus, como assim, Jesus? Aí eu perguntava para o Senhor, como é que ele vai parar na minha vida? Aí eu vim perguntar, Senhor, como assim? E aí lá vai eu fazer exame, descobri que estava com 4 meses e meio, o estava para nascer já. 4 meses e meio. Eu chorei 15 dias. 15 dias chorando, todo dia chorando. E aí eu descobri minha gravidez no dia 28 de março, no domingo. Na quarta-feira, a menina me liga e fala, olha, seu currículo foi selecionado e eu quero marcar com você entrevista, eu preciso de emprego. Oh, Jesus! É nessa hora que a gente descobre se é crente ou não. Porque é muito fácil ser crente, é muito fácil ser cristão, quando a gente não precisa renunciar. Quando a gente não precisa deixar de fazer uma coisa que a gente quer tanto. Aí é muito fácil. Mas eu tive que falar para aquela pessoa, falar, olha, eu estou grávida. E eu não vou poder fazer entrevista de emprego. Irmã, você sabe aquela porta de emprego que você espera a vida inteira para ela se abrir? Aquela que você se prepara, aquela que você faz cursos, aquela que você passa por todo o processo. E aí quando você vai passar pela porta, você não pode entrar. Esse emprego é na Defensoria Pública do Estado de Goiás. Eu ia trabalhar meio período. O meu salário, que hoje é uma coisa irrisória, eu ia ganhar quase 6 mil reais. Entre salário e todo o restante. E aí eu fiquei naquele misto de emoção. Chorando porque eu ia ser mãe. Vocês sabem como esse menino veio parar na minha barriga? Sabendo que eu não poderia assumir o emprego que eu queria tanto. E existe um mistério ali naquela vaga de emprego, porque já passaram 2 profissionais. E as 2 saíram de lá e não ficaram. E aí, eu creio. E então, eu quero dizer para você que tem um sonho. Não se desespere. Não pense que o tempo passou e que Deus se esqueceu. Às vezes, eu começo a me desesperar, a minha ansiedade começa a bater. Aí Deus vem e me lembra que Ele não é homem para mentir. Ele não se arrepende das promessas que Ele faz para nós. Se nós mantermos na presença dEle, Ele vai cumprir. Não importa o tempo. O meu pastor, ele diz bem assim: se você quer tudo de Deus, Deus precisa ver tudo de você. E há 2 anos atrás, eu abracei esse propósito. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu vou
pastor, eu vou entregar tudo que é meu. O meu tempo, a minha dedicação, aquilo que eu vou fazer para o Senhor, eu vou fazer com excelência e não vou recuar. E assim eu tenho feito. E falei com o Senhor, falei, Senhor, eu não sei quando vai acontecer, mas eu creio. As promessas do Senhor, os sonhos que o Senhor colocou e sonhou com o meu coração, eles irão acontecer. E eu tenho certeza que assim será. Então, eu quero dizer para você, não se desespere quando de repente você perdeu o controle. Você sabe por que isso acontece na nossa vida? É para Deus mostrar e falar para nós assim. Você está vendo que o controle não é seu? Aleluia! O controle é meu. Eu é que estou no controle. Eu é que permito. Eu é que faço. Eu é que determino. Nós podemos até cantar bem, pregar bem, ter uma capacidade de compreensão ótima. Nós podemos ter um bom relacionamento com as pessoas, mas é Deus que está no controle. Se Ele não quiser, nada acontece. Aleluia, Jesus. Mas para ver acontecer, é preciso passar pelo processo. Aí sim, a bênção é garantida.